E a galerinha do sexto ano bora para a correção da atividade. Na primeira questão diz assim: identifique os polígonos abaixo marcando com X na sua região interna. Então, preste atenção. É para identificar só os polígonos e marcar o X na sua região interna, na parte de dentro do polígono. Então, o que é polígono? São figuras formadas por segmentos de retas consecutivos e não lineares. Segmento de reta, pessoal, tem que estar reta, não pode ter curva. Então, aqui eu não marco nem essa terceira, nem a primeira figura. Porque tem curva, então não é formado apenas por segmentos de reta. Então, eu vou marcar quem? Essa segunda, terceira e a quarta figura. E na região interna, na parte de dentro de cada um dos polígonos, ok? Segunda questão. Classifique as poligonais abaixo como simples ou não simples, aberta ou fechada. Então, vamos ver aqui. O que é uma poligonal simples? É quando elas não se cruzam. E o que é uma poligonal não simples? É quando elas se cruzam. Então, por exemplo, quais são as simples que não estão se cruzando? É a segunda e a terceira. Porque não se cruzam, né? Os segmentos de reta não estão se cruzando. Beleza? Quais são agora as não simples? A primeira, não simples. E a última, não simples. Nós podemos perceber que elas estão se cruzando em algum momento aí, né? Tanto a primeira como a última. E também nós podemos classificar em aberta ou fechada. Aberta é quando começa em um ponto e para em outro ponto, como acontece aí na segunda figura e na última. E fechada, pessoal, é quando eu posso começar em um mesmo ponto e terminar nele. Por exemplo, se eu começar aqui, se eu continuar a desenhar essa figura, vai parar em um mesmo ponto, então é fechada, tá bom? Então aqui é fechada a primeira e a terceira, ok? Pronto. Polígono, pessoal, é justamente aquele que é simples e fechado, como tem aqui a terceira. Essa é a definição de polígonos. Na terceira questão, trace as diagonais dos polígonos dados. Diagonal é o quê? É quando eu faço um segmento de reta ligando dois vértices de um polígono e esse segmento de reta não é lado. Por exemplo, aqui, quais são os vértices do polígono desse primeiro? São esses aqui que estão de azul, ok? Quando eu ligar esses vértices, pode ser lados, que são essas partes que já estão pretas, ou diagonais. As diagonais são esses segmentos que ligam esses vértices e não são lados. Por exemplo, aqui, essas que eu vou fazer de azul. Essa diagonal aqui e essa aqui, ok? Quais são aqui as diagonais? Eu vou ligar os vértices, esse aqui, aqui, aqui e aqui, ok? As diagonais aqui deste pentágono serão quem? Aqui, aqui e aqui, formando uma estrela, né? Aqui, pessoal, nessa segunda figura, ainda esqueci desses outros dois, aqui e aqui. Olha, tem mais outro aqui, pronto. Então, aqui estão todas as diagonais, forma esse triângulo e essas outras diagonais internas aí. E, por último, vamos fazer, para não ter perigo de eu esquecer nenhuma, você vai fazer de cada um dos vértices. Por exemplo, a partir desse vértice, eu posso traçar aqui diagonal. Eu vou traçar diagonal dessa seguinte forma. Eu vou pegar e ligar todos os pontos que não estão ao lado deste vértice. Quem é que está do lado desse aqui? É esse e esse, São os adjacentes a ele. Então, eu vou traçar para os outros. Para cá e para cá. Entendido? Para não confundir como eu confundi ainda agorinha. Então, agora eu vou traçar deste outro aqui. Quem é que está do lado dele? Esse e esse. Então, eu vou traçar para os outros dois. Esse aqui e esse aqui. Vou fazer da mesma forma para esse outro vértice. Quem é que está do lado dele? É este ponto e este. Esse aqui já está traçado, Então, falta só traçar daqui para cá. E se eu for fazer a mesma coisa com os outros dois, nós podemos perceber que já estão traçados aí. O que a gente pode ver? Que aqui é um pentágono. Tem 5 lados. E aqui também é um pentágono. Também tem 5 lados. Logo, tem a mesma quantidade de
diagonais. Ó. Aqui tem 5, aqui também vai ter 5 diagonais. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Beleza? Na quarta questão, classifique os polígonos abaixo quanto ao número de lados. Então, meu amigo, é só para você dizer a quantidade de lados que tem cada um dos polígonos e dizer o nome de acordo com ele. Ó, bora lá. Aqui tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tem 8 lados, eu chamo de octógono. Esse outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é um hexágono. Esse outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptágono. 1, 2, 3, 4. Então, é um quadrilátero. Beleza? Bora para a próxima. Na quinta questão, observe os polígonos da questão anterior e responda os seguintes. Responda indicando seus nomes, né? Letra A. Qual ou quais polígonos são regulares? Se a gente voltar aqui na quarta questão, nós vamos poder perceber que os polígonos regulares são esses dois aqui. O octógono regular e o quadrilátero, que nesse caso é um quadrado, né? Então, vamos colocar os nomes deles lá, né? E os irregulares são os outros, né? Que apareceram do lado direito. O hexágono e o heptágono. Que nós vimos aqui, ó, na questão 4, aparecendo aqui do lado direito. Ok? Vejam que, para ser regular, tem que ter lados e ângulos com a mesma medida, que é o que acontece aqui. Aqui no hexágono e no heptágono não acontece isso. Podemos perceber que esse lado aqui é diferente dos outros, né? Então já não é regular. E aí acontece a mesma coisa com o heptágono. Beleza? Na letra B, nós temos o quê? Qual dos polígonos ou quais polígonos são côncavos e convexos? Côncavo é quando nós podemos pegar uma diagonal e essa diagonal ficar na parte externa. E convexo não acontece isso. Todas as diagonais ficam na parte interna. Então vamos verificar lá. Vamos traçar as diagonais da questão 4. Então aqui, ó, vou apagar aqui para não atrapalhar. Traçando as diagonais do octógono, percebam que todas as diagonais vão ficar aí dentro da figura, né? Todas as diagonais vão estar na parte interna, tanto do octógono, como do quadrado, como do hexágono também. Todos ficam na parte interna do polígono. Não acontece isso no heptágono. Olha aí, ó. Por exemplo, se eu traçar essa diagonal no heptágono, pegando deste vértice até aqui, a parte azul vai ficar do lado de fora. Logo, o octógono, o quadrilátero e o hexágono são o quê? São polígonos convexos. E o heptágono é um polígono côncavo. Ok? Então, vamos escrever lá. Na sexta questão, classifique os polígonos em côncavo, colocando CC, né? E convexo, colocando CX. Então, vamos lá. Esse aqui é côncavo, porque eu posso pegar uma diagonal que fica na parte externa. O que acontece aqui também, ó, é côncavo. Aqui também, ó, eu traço uma diagonal e fica do lado de fora, então é côncavo. Na estrela também. E pronto, né? Só esses. Os outros são todos convexos. Qualquer diagonal que eu traçar vai ficar na parte interna. Então, CX mostrando que é convexo. Ok? E a última questão, penúltima questão. Observe os polígonos apresentados e responda as questões escrevendo apenas uma opção em cada item. Então, a figura que é um octógono regular, basta apontar a quantidade de lados e ver se tem a mesma medida, né? No caso aí, a questão 2. A figura 2 é um octógono e os lados possuem a mesma medida. Que é um pentágono regular, onde é que tem 5 lados e todos com a mesma medida, é a figura 1. Que é agora um octógono... o octógono regular está na letra C. Na letra A, ele pergunta qual é o octógono irregular. Eu confundi, não li direito. O irregular está na figura 6. Ok? Regular, figura 2. Letra D, a figura que é um triângulo irregular, ou seja, um triângulo onde os lados não possuem a mesma medida, é o 5.
Figura que é um triângulo regular ou triângulo equilátero, que possui todos os lados de mesma medida. É a figura 3. Podemos perceber aqui. E a letra F, um pentágono irregular. Só sobrou quem? 4, né? Tem 5 lados e não possuem a mesma medida. Então, ele é irregular. E por último, a 8ª questão, diga quantos lados possui. Basta ver o prefixo, né? O que vem antes. Ó. Quadrilátero, 4 lados. Octógono, 8 lados. Pentágono, 5 lados. O Brasil é pentacampeão mundial, 5 títulos. Eneágono, 9 lados. Triângulo, 3 lados. Heptágono, 7 lados. Decágono, 10 lados. Hexágono, 6 lados. Então é isso, pessoal. Beleza?